Este é João da Silva, pedreiro e eleitor. Como eleitor, há 1 ano votou para presidente da República. Como pedreiro, há 1 mês está desempregado. Estamos em São Paulo. Esta é a Avenida Paulista, o coração do capitalismo brasileiro. Aqui você pode ver que o dinheiro não tem pátria. João da Silva tem pátria. É brasileiro e mora no Jabaquara. É o ano de 1991. O povo está sofrendo com uma grave crise econômica. Um novo governo cresceu. O presidente eleito com o voto de João da Silva, porém, diz que vai colocar o Brasil no primeiro mundo. Os sofrimentos que o povo está passando agora vão terminar. Tudo vai ser diferente. Os carros que se vê na rua hoje são carroças, perto dos que virão com a tecnologia e o capital estrangeiros. Basta, diz o jovem presidente, que o Brasil abra suas fronteiras e deixe agir livremente as forças do mercado. João da Silva é uma das forças do mercado. Seu problema é tirar as outras do caminho e descer no Jabaquara. Estamos no recesso do lar de João da Silva. Embora ainda não tenha mulher nem filhos, João da Silva não está sozinho. Por esse aparelho, o mundo entra na sua casa. É hora da novela. Mesmo desempregado, João da Silva sonha com o amor e com a fortuna. 2 estrelas e ganhou a prova. Carl Lewis ficou em segundo e Ben Johnson em 7º. Boa noite. Boa noite. Horário reservado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Partido da Oposição. Oh! O partido do governo ganhou as eleições dizendo que ia governar em nome dos descamisados. Me diga, você descamisado que está me ouvindo e que votou neles, você já ganhou uma camisa? Ou agora está até sem cuecas? O presidente diz que o sofrimento do povo é para preparar dias melhores, que logo virão os capitais de fora com o progresso. Você acredita? Você acha que foram os índios que chamaram Colombo para descobrir a América?
Acha que os capitalistas dos países ricos mandam dinheiro para cá quando nós precisamos? Você votou com medo, não foi? Nosso candidato era um operário como você. Você pensou que ele fosse tomar sua poupança, seu barraco e dar para os pobres. Escolheu então um tipo bem diferente. Rico, bem arrumado, cheiroso. Eu imagino que você deve ter pensado: peão não tem cultura para ser presidente. Lá em cima deve se pôr um deles, que tem as manhas todas. Peão não é para governar. Peão é para pegar no batente. No fundo, você estava querendo não ter de pensar por si mesmo. Escolheu um salvador da pátria e pronto. Só que não deu certo. Já reparou na inflação? E no seu emprego? Agora você quer acreditar nessa nova cascata de que o capital estrangeiro vai te salvar? Você já viu o Citibank? Você acha que o Citibank vai mandar dinheiro para cá para fazer fábrica de camisa de brim para descamisados sem dinheiro? Há 15 anos, o salário de um torneiro mecânico permitia pagar um carro que valia 50 salários mínimos. O carro mais barato vale hoje 100 salários mínimos. Por quê? Porque é mais difícil fazer um carro? Não. É porque o trabalho do brasileiro hoje vale menos. Esta é uma noite diferente no modesto bairro do Jabaquara, na casa de João da Silva. Nosso herói queria a emoção da novela. Quer casar, ter filhos, mas está desempregado, sem dinheiro. O partido da oposição aproveita a oportunidade e lhe oferece os gráficos do PIB. Esse gráfico conta parte de nossa história. São as variações anuais do PIB, o Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país desde o golpe militar de 64. Quando o gráfico sobe, é porque o ritmo da produção aumentou. Quando desce, é porque esse ritmo está caindo. A história de nossa produção tem tudo a ver com a própria história do país, com seus altos e baixos. Para identificar os períodos de crise, deve-se considerar a taxa de crescimento da população, representada por esse plano cinza. Quando a variação do PIB está acima do crescimento da população, estamos indo em frente. Quando está abaixo, estamos mal. Temos recessão. Os períodos de recessão estão indicados em vermelho. O período de recessão atual é tão grave que é melhor representá-lo em roxo. Em linhas gerais, você pode ver duas grandes fases: a da subida e a da queda do modelo de desenvolvimento capitalista implantado a partir de 1964. Os militares dão o golpe no final de uma recessão. Estabilizam a economia com o crescimento médio de 4% entre 1965 e 67. E tem seu maior êxito nos anos 68 a 73, quando a produção geral cresce em média a 11% ao ano. Em 73, o milagre econômico termina e começa a descida. Mesmo com uma breve interrupção no final da ditadura militar e início da nova república, essa descida não parou, até agora. Para entender os gráficos, pense na sua vida. Onde você estava nesses anos? Você não é como eu, um daqueles nordestinos que veio para São Paulo, atraído pelo chamado milagre econômico, pensando num bom emprego, num Fusca e numa namorada? Em 1964, com 13 anos, João da Silva estava no interior, numa família de 9. Ele, o pai, a mãe e 6 brasileirinhos. Em 66,
João da Silva disputava a herança do meio hectare de terra que o pai, já idoso, deixaria para ele e os outros 6 irmãos menores. No início de 1969, no entanto, bastaram rápidas notícias de um milagre em São Paulo para João da Silva ir atrás do seu tio Manuel da Silva, que vivia há anos no Jabaquara paulista. O desenvolvimento nos anos 68 a 73 foi extraordinário. A indústria automobilística, o carro-chefe da economia, cresceu a 25% ao ano e logo tornou-se uma das maiores do mundo. Foi um milagre feito com o suor e sangue de milhões de operários. No entanto, não foram os metalúrgicos, nem os operários de construção civil ou das estatais que decidiram que o Brasil iria tomar esse rumo. As decisões do milagre estão ligadas essencialmente a outros acontecimentos extraordinários. A queda nas taxas de juros internacionais para os níveis mais baixos da história do capitalismo. Colocando lado a lado os gráficos dos juros e das variações do PIB, pode-se ver que é exatamente no período de baixa dos juros internacionais que se tem a subida do PIB. Este também é o período do golpe militar, que criou as condições para a realização desse modelo de desenvolvimento, baseado em capitais vindos de fora. Money, 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 money. O peão pode pensar que veio do sertão porque é esperto, porque decidiu empregar-se em São Paulo. Isso é parte da história. O peão esquece o latifúndio que lhe deu o pé na bunda e o expulsou da Bahia. Não vê os interesses que levaram as máquinas para São Paulo. Peão, não desligue. Responda depressa. O que é que hoje é e amanhã não é? Tudo. Tudo na vida muda. Tudo que hoje é, amanhã pode não ser. Essa ideia não é nova. Foi criada e aperfeiçoada por 2 filósofos alemães, Hegel e Karl Marx. Eu vou lhe mostrar com um exemplo Como ela é importante para a nossa vida e para o nosso país. quais são as nações que servem de modelo para muita gente hoje. Estados Unidos, União Soviética ou Alemanha e Japão? Alemanha e Japão, é claro. Mas e há 40 anos? A Alemanha e o Japão eram o fascismo. Foram derrotados e as suas economias destruídas. Estados Unidos e União Soviética eram a democracia e o socialismo. Venceram e eram a esperança da humanidade. Hoje, estão endividados e em crise. Curioso, não? Quem perdeu a guerra, ganhou. E quem ganhou, perdeu. Agora pense no seu caso. Por que então você vai continuar acreditando nessa história de que o Brasil deve correr atrás do primeiro mundo porque é de lá que se espalha o progresso? Na história do mundo, o progresso nunca veio de um centro só, de um primeiro mundo, e foi se espalhando eternamente. Roma já foi o centro do mundo. Lisboa também. Os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, para crescer, se fecharam. A história é contraditória, dialética. Continue conosco. Vamos a um grande passeio pela história recente do mundo. Algo de muito estranho acontece na vida de João da Silva, pedreiro, ainda desempregado, e eleitor, agora confuso. Nosso herói vai sair de casa e acompanhar o partido da oposição numa viagem pela conjuntura internacional. Não será um risco muito grande para as poucas luzes de João da Silva? Examinemos a história dos últimos 30 anos, de um ângulo mais amplo, global. No início dos anos 60, o mundo era diferente. Havia 2 primeiros mundos. Um, digamos assim, azul, centrado nos Estados Unidos, e outro, digamos, vermelho, com centro na União Soviética. Os 2 blocos
estavam separados de modo radical e armados com as armas nucleares mais brutais. Em 1964, após anos de debate e confusão, um golpe militar empurrou o Brasil decididamente para o Bloco Azul. Nesse bloco, os Estados Unidos haviam agregado os dois países derrotados na Segunda Guerra, como forma de conter o avanço do Primeiro Mundo Vermelho. Japão e Alemanha são proibidos de terem exércitos e toda intervenção externa é garantida pelos Estados Unidos. A contrapartida é que as indústrias alemãs e japonesas são reconstruídas em bases modernas. A responsabilidade para sustentar a máquina militar azul cai inteiramente sobre os Estados Unidos e é financiada pelo dólar. Em consequência, o dólar começa a ser corroído pela inflação. Veja o aumento da inflação americana a partir de 1960. Chegou a atingir 20% em 1979. Os juros reais começaram então a se tornar cada vez mais baixos. E os capitais saem em busca de aplicações mais rentáveis. Os empresários, os generais e os tecnocratas que preparavam o Brasil para receber os capitais do Bloco Azul achavam que estavam fazendo um milagre com o crescimento econômico que se verificou. Mas muitos trabalhadores também pensavam assim. Muito João da Silva votou nos generais em 1970. Os generais achavam que o milagre era sólido, que os dólares emprestados a juros baixos, os mais baixos da história do capitalismo, vinham nos salvar. Não viram a doença da inflação que estava embutida nos capitais. Nos países capitalistas, onde o dinheiro é a base do processo social, a inflação é a doença mais perigosa. E o remédio contra ela é sempre o mesmo: elevar as taxas de juros. No início do governo Reagan, então, o Banco Central americano puxou os juros dos níveis mais baixos da história do capitalismo para os mais altos. Foi a solução mais conveniente para os grandes grupos econômicos que têm bilhões para aplicar. A inflação americana caiu, mas custou investimentos, empregos, provocou uma recessão mundial e levou à ruína os países endividados, como o Brasil. O milagre então desaba. E há 10 anos que o país não sai do buraco em que se meteu. A ressaca do falso milagre ainda não passou. A oposição parece ter encantado João da Silva. Talvez porque sua vida também pareça uma escada. Primeiro para cima, a TV ainda na casa do tio, a casinha, a noiva. Depois para baixo, desemprego em 81, em 83 e agora de novo. Mesmo quando João da Silva encontrou o salvador da pátria que o levaria ao primeiro mundo. O que resta para o Brasil agora? O socialismo acabou. As ideias de Marx foram derrotadas. A única saída é atrelar o Brasil ao novo primeiro mundo. Estados Unidos, Alemanha e Japão, dizem alguns. É certo que o antigo primeiro mundo socialista desmoronou. A crise da União Soviética não foi assim tão diferente da dos Estados Unidos. Os enormes gastos militares, as aventuras imperialistas como a do Afeganistão, enfraqueceram sua economia. Mas quem pensa que o que resta para todos é se agregar ao Bloco Azul, não vê a crise no coração desse bloco, os Estados Unidos. É uma dura prova para os interesses internacionais do nosso amigo João da Silva. Ele já sonhou com a Disney World. Pensa em trabalhar no Japão. Até cogitou de ir ajudar a derrubar o muro de Berlim. Afinal, é pedreiro. O ajuste da economia capitalista nos anos 80 foi comandado pelos americanos.
e buscou atrair os capitais para os Estados Unidos. Os juros nos Estados Unidos foram elevados alguns pontos acima dos juros no Japão e na Alemanha. O Banco Central americano passou a pagar mais caro pelas aplicações em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. A curto prazo, os negócios financeiros americanos se recuperaram. A médio prazo, no entanto, a dívida do país estourou. Entre a independência em 1776 e o início do governo Reagan, a dívida pública americana tinha atingido $1 trilhão. Em 10 anos, no entanto, ela pulou para 3 trilhões. Quem se beneficiou mais foram a Alemanha e o Japão, que têm enormes saldos de dólares em suas balanças comerciais. Para os Estados Unidos, restou seu enorme poder militar. Com a desarticulação do Bloco Vermelho, os americanos se propõem a ser a polícia do mundo. Já invadiram Granada, o Panamá, o Iraque. E, como não tem mais como pagar a conta, pressionam o Japão e a Alemanha para bancar o custo dessas operações. Você acha que o primeiro mundo vai se equilibrar assim? A Alemanha e o Japão vão querer pagar pela orquestra sem escolher a música, agora que o perigo vermelho já passou? A história ensina a esperar o pior. Desequilíbrios nacionais tão grandes quanto os atuais sempre se resolveram de modo violento, com grandes guerras. O Brasil não deve se atrelar ao esquema dessas grandes potências. Nós somos socialistas porque o capitalismo é que leva a essas situações. O capitalismo é um sistema de produção de desigualdades crescentes. A base do capitalismo é a apropriação da mais-valia dos trabalhadores, como nós vamos lhe mostrar, através dessa máquina construída para ilustrar o debate, o nosso debate, entre Adam Smith, o grande teórico do capitalismo, e o grande pensador socialista Karl Marx. O encanto de João da Silva com a oposição nessa estranha noite do Jabaquara é subitamente quebrado. Não pense o ouvinte apressado que se trata de uma oposição ideológica de nosso modesto pedreiro contra a filosofia marxista. É um problema menor, digamos. João da Silva votou no Salvador da Pátria, que prometeu o primeiro mundo. Sua namorada votou num operário metalúrgico e barbudo. Os dois brigaram. E a namorada hoje anda com um bando da oposição, cujo ídolo é esse outro barbudo chamado Karl Marx.
Este é João da Silva, pedreiro e eleitor. Eleitor confuso, que votou na situação e acabou de ouvir o programa da oposição. Pedreiro desempregado que está topando qualquer parada. Precisa de dinheiro. O arroz e o feijão, os 15 quilos comprados com a indenização, estão acabando. A condução, mesmo apertada, sobe todo dia. E a viagem para Jequié, em último caso, tem onde cair morto e volta para a terrinha. O ônibus que corta a cidade leva as esperanças de João da Silva. Para onde vai essa força do mercado? Avenida Paulista? Isso foi ontem. O moderno, a riqueza, a novidade, o mercado financeiro ficaram para trás. Ficaram para trás as antenas dos bancos, através das quais os donos do capital negociam silenciosamente por impulsos eletrônicos. À frente, um outro mercado. A Praça da Sé é o marco zero de São Paulo. A lei da oferta e da procura é o marco zero do capitalismo. João da Silva veio aqui oferecer sua força de trabalho ao capital. Capital aqui é pouco. E força de trabalho aqui é muita. Diz a lei da oferta e da procura. Se a força de trabalho é muita, o preço de João da Silva está em queda. A mão invisível do mercado pesa sobre João da Silva. A Praça da Sé tem um fascínio estranho, contraditório sobre João da Silva. Aqui estão os brasileiros como ele, sua gente. Mas não é para onde ele quer ir, é de onde ele veio. Voltar é um retrocesso, é um terceiro mundo. João da Silva sai em busca do primeiro mundo.
é cigana, pipoca, catuaba. Primeiro mundo é Sanyo, Cássio, Toyota, Toshiba. No Japão, falta gente que queira pegar trabalho pesado. Japonês agora é rico. No Japão falta um pedreiro habilitado, como ele. Um amigo lhe deu um endereço do primeiro mundo, em japonês, inclusive. O endereço parece ótimo. Isso é primeiro mundo, com certeza. João da Silva, pedreiro e leitor, tem algumas ideias sobre o Japão. Mr. Fujimori, no entanto, vai torná-las mais claras. Bom dia. Vocês vão ter oportunidade de ver maior milagre de história de desenvolvimento da humanidade. De ver e participar. O que é Japão moderna? Onde está o segredo de este crescimento espetacular? Está na democracia de mercado. Mercado faz aquilo que consumidor quer. Veja, fábrica de bicicleta Matsushita. Americano conta a história nesta revista Fortune. 11 milhões de tipos diferentes de bicicleta para atender melhor o mercado. O freguês tem perna mais curta, Matsushita faz pedal mais comprido. O freguês tem bunda mais grande, Matsushita faz selim mais larga. Qual o problema do Japão? Outra parte de mercado, mão de obra. O que diz a lei do mercado? Se falta mercadoria, mão de obra, o valor da força de trabalho se eleva. João da Silva sente como se a mão do mercado tivesse finalmente se mexido em sua direção. Por exemplo, R$240.000 salário de pedreiro lá no Japão por mês. $2.000 por mês. Muito dinheiro, né? Claro que o Japão não pode aceitar qualquer um. Este símbolo é tradição. Quem filha de japonês, quem é mestiça de japonês, quem casada com japonês, pode preencher. Vai, então, ó. Nosso humilde pedreiro João da Silva terminou arranjando um emprego, mas muito distante do que sonhava. Procurou um japonês na família desesperadamente. Olhando a si mesmo com insistência, chegou a perceber traços orientais, mas foi tudo. E o que foi pior, no lugar dos ienes, cruzeiros. No lugar do salário de pedreiro habilitado, o de aprendiz, ou seja, cruzeiros divididos pela metade.
Eu estou aqui para lhes dar as boas-vindas à construtora Camargo e Wolfgang S.A. nesta palestra de integração. Vocês vão conhecer o plano de carreira da empresa. Nossa política salarial é muito justa e procura ter sempre salários adequados ao mercado. O mundo abre à vossa frente. O que não pode, o empenho e a força do indivíduo. Tanto o Dr. Camargo aqui no Brasil, quanto o Dr. Wolfgang na Alemanha, os nossos dirigentes, começaram por baixo, com as mãos na massa. Quem sabe um dia, um dos senhores não poderá ser como eles. Vocês vão receber também os planos de assistência médica, os vales refeição e os vales transporte. Os problemas e a recessão, portanto, ficarão lá fora. E agora, vocês vão receber algo diferente. É o texto de um homem que morreu há 200 anos. Mas no mundo todo se diz que é um homem do fim deste século. E nossa empresa tem orgulho em homenageá-lo. Aqui temos um resumo dos seus pensamentos. São trechos do livro que ele escreveu após anos e anos de observações sobre o nascimento do capitalismo, a riqueza das nações. São ideias vivas, e são vivas porque são simples e verdadeiras. E nesse resumo, nós ficamos com duas delas, e as maiores. Antes da grande revolução de 1789, Adam Smith visitou na França uma fábrica de alfinetes. Naquela época, um mecânico não especializado levava até um dia inteiro para fabricar apenas alguns alfinetes bem acabados. Com a divisão de trabalho e com máquinas especializadas nas 18 operações mecânicas em que a produção de alfinetes foi desmembrada, na fábrica que Adam Smith visitou, 10 homens faziam 48 mil alfinetes por dia. A primeira conclusão: a divisão do trabalho aumenta a produtividade. Segunda conclusão: o que aumenta a divisão do trabalho e, portanto, aumenta a produtividade? O crescimento do mercado, certo? Entendamos esse ponto. Ele é crucial para explicar a filosofia da nossa empresa. Vejamos um exemplo. O seu colega João da Silva, no mercado de trabalho representado pelo sítio do seu pai em Jequié. Lá você não poderia ter se especializado, pedreiro. Você tinha que fazer de tudo. É claro, como já dizia Adam Smith, que o crescimento do mercado torna possível o aparecimento de novas profissões, de novos especialistas e aumenta a produtividade. Daí porque a ampliação do mercado é a filosofia da Camargo e Wolfgang. Para que o indivíduo possa produzir mais, para crescer, enriquecer, é preciso dizer não ao nacionalismo superado, ao corporativismo, aos cartórios, às fronteiras fechadas. A força do indivíduo está na liberdade de fazer, de consumir, de trabalhar, na liberdade do mercado.
Silva, pedreiro e eleitor. Como pedreiro, sua vida é uma luta. Como eleitor, acha que levou porrada dos dois lados. Eu digo, João, que no preço das mercadorias existem basicamente duas partes. O valor da mercadoria está representada por este bloco amarelo. Vou, pois, dividir esse bloco em duas partes: salários e renda dos proprietários. Bem, não é difícil entender. O trabalho cria o valor, right? Mas você trabalha para Camargo e Wolfer. Eles compraram umas máquinas, o carrinho com o qual você trabalha, right? Preste bem atenção, João. É aí que entra o pulo do gato. Bem, eu vou repetir. O trabalho cria o valor, a riqueza. Mas existe o patrão que arriscou o seu capital, comprou máquinas, matérias-primas. Então, no valor criado com o seu trabalho, uma parte vai para você, é o seu salário, e a outra para os proprietários, o lucro do patrão, a renda da terra. Está me seguindo, João? João, você me faria uma gentileza? Você poderia eliminar esse fog? Afinal de contas, não estamos na velha e boa Escócia. Ah, muito melhor. Peraí só, não estou entendendo. A minha parte, o meu salário, não é igual à parte que fica com o patrão, não. O valor é diferente, isso não é justo, não. O senhor sabe quanto que eu ganho? Eu sei. Mas não estamos discutindo se você acha justo o seu salário. Estamos discutindo ciência. Estamos tentando entender como funciona a sociedade. Parece que foi ontem, em 1850, quando estávamos discutindo com os socialistas utópicos. Infelizmente, os trabalhadores não mudaram muito. Ainda hoje tentam discutir com a burguesia em termos de moral, justiça. Seu Carlos, um momento, seu Carlos. O senhor acha justo o meu salário? João, nós não estamos discutindo se o seu salário é justo ou não, se você ganha pouco ou muito, entendeu? Não entendi. Eu sei que você não entendeu, mas você sabe o que foi que você não entendeu? Você não entendeu é a discussão. Eu sei que você ganha uma miséria, mas quando você está doente, o que é que você espera que o médico faça primeiro? Que chore por você ou entenda a causa da sua doença? Essa é a questão inicial. Entender a doença do capitalismo, que é a produção de desigualdade crescente. A doença do capitalismo não é esta. Você está confundindo, João. O capitalismo gera riquezas, possibilidades de desenvolvimento e de igualdade futura, portanto. A doença do capitalismo, a desigualdade, a pobreza, vem de políticas protecionistas que impedem o livre comércio entre as nações. Vem de empresas mal administradas pelo Estado que mantêm uma proporção exagerada de empregos inúteis. É incrível que você repita isto há 200 anos. É inteiramente falso, terrível. Ainda há pouco João votou contra a oposição, contra os seus próprios interesses, porque acreditou nessa baboseira. E o que falta ao Brasil é o livre mercado. Mas eu tenho o direito de votar em quem eu quero. Claro, João. Eu só estou dizendo que você está influenciado por ideias erradas, por ideias que não são suas. João sabe as ideias que lhe interessam. Ele não precisa de um guia espiritual. Voltemos, João. Por que o seu salário não pode ser mais alto? Ou mais? Por que o valor do seu salário não pode ser igual ao valor criado pelo seu trabalho? É muito simples. Vejamos como funciona o sistema capitalista neste esquema. Mas o trabalho sozinho não faz nada. Ele precisa ser usado junto com alguns instrumentos de produção, máquinas,
e assim transformar matérias-primas em mercadorias. Vamos inventar um produto que tenha muita procura. Precisamos atender o mercado. Eu já vi isso em algum lugar. E agora coloquemos capital e trabalho para girar a produção. Pronto. Temos uma esfera azul, uma mercadoria. Vamos encaixotar e colocar para vender. Esta mercadoria tem agora um certo valor de troca. Agora suponha, João, que você queira ficar com tudo que produziu para melhorar o seu padrão de vida. Então o seu salário deve ter o mesmo tamanho que o valor da mercadoria. Você então pode consumir tudo o que produziu. Resultado. A nossa máquina pode girar o tempo todo e no final de um ano, por exemplo, a sociedade não acumulou nada. Isso não é justo, não é nada, é uma loucura. Madness. Na verdade, o que ocorre é que os capitalistas têm direito a uma parte do valor criado, como já lhe disse. E não gastam tudo, poupam uma parte. Vamos girar novamente a máquina com o seu trabalho e ver o que acontece. Depois de algum tempo, o que foi poupado pode ser aplicado na melhoria da nossa máquina e na compra de mais matéria-prima. Assim, na verdade, temos o valor das mercadorias dividido em 3 partes. O salário para o consumo dos trabalhadores. A renda pessoal dos proprietários gasta no seu consumo particular. A renda dos proprietários poupada para novos investimentos. Vamos aplicar o valor poupado na melhoria de nossa máquina. Veja, agora ela pode fazer mais mercadorias com o mesmo trabalho. Mais mercadorias, posso atender mais mercados. Mais mercados, posso melhorar ainda mais as máquinas. Aproveitar melhor a divisão do trabalho, a especialização. Maior especialização, maior produtividade. Ampliação de mercados. Este é o ciclo capitalista de desenvolvimento. E estas são as ideias centrais que apresentei no meu livro, A Riqueza das Nações. Se os capitalistas e governantes do terceiro mundo lessem metade do que escrevi, é tudo muito lógico, muito simples. Nem lógico, nem simples, apenas errado, cientificamente errado. Deixa eu explicar, João. Depois você dá a sua opinião. Ah, agora eu comecei a entender. Eu acho que vocês querem saber o que eu acho da discussão entre vocês. Claro, João, é isso. O trabalhador tem de entender a ciência das coisas. Não basta só entusiasmo. Você não se entusiasmou com seu voto? E agora? Bem, seu Carlos, agora... Pense, mas agora preste atenção na discussão. O Adão diz: o valor das mercadorias corresponde ao seu trabalho. Desse valor, uma parte é o seu salário. E você compra em mercadorias, consome, portanto. O capitalista consome outra parte. O resto, ele compra em máquinas. É assim que acumula. Com essas máquinas, ele cria novos empregos, faz um progresso, etc, etc. É o que ele diz. Mas veja o furo. Adão, me empresta um pouco a sua máquina. Vejamos. Trabalho, máquinas, matérias-primas, algumas voltas e agora mercadorias. Segundo o modelito do Adão, a função social dos capitalistas é impedir que se consuma todo o valor criado pelo trabalho. É, portanto, poupar e aplicar essa poupança nos meios de produção. É por aí que o capitalismo se expande.
É por aí que surge mais valor, a partir do valor existente. Vamos ver isso. Vamos ver se há ampliação, se sobra algum valor maior do que o já existente no início do processo. Do valor criado com o trabalho, separemos o que pode ser consumido e o que é a poupança. Pronto. E aqui está a peça que vai ser adquirida para melhorar a produção. Mas esta peça também é uma mercadoria. Foi produzida em algum outro lugar. Seu valor também tem as mesmas 3 parcelas: consumo dos trabalhadores, lucro para investimentos desta outra fábrica, consumo dos capitalistas. Então, coloquemos a mercadoria, melhoria da máquina, junto com as outras mercadorias, e vamos somar as 3 parcelas de seu valor com as parcelas correspondentes já existentes. Bem, agora temos uma parcela de poupança bem menor. Esta parcela também corresponde a uma nova mercadoria, e assim, o seu valor também está subdividido em consumo dos trabalhadores, lucros para investimentos, etc. Bem, João, você já viu o que vai acontecer se levarmos esse raciocínio em frente. Pelo modelo do Adão, o valor de todas as mercadorias criadas no processo corresponde à soma dos salários dos trabalhadores, consumo, portanto, com a renda pessoal dos capitalistas, também consumo. Portanto, tudo é consumido. A máquina roda, 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 e no final de um ano, a sociedade não tem nada. O que é um absurdo. O capitalismo é um tremendo sistema gerador de riquezas. Em seus 200 anos de existência, gerou mais riquezas do que nos 200 mil anos anteriores de história da humanidade. O erro, Adão, é que você tenta explicar o desenvolvimento capitalista dizendo que ele acontece porque os capitalistas poupam dinheiro. Me desculpe, Adão, mas até Cristo sabia que poupança não cria riqueza. Você se lembra da parábola dos 10 talentos, João? Cristo dá 10 moedas a 3 homens, mas só recompensa os 2 que não guardaram o dinheiro no colchão. Castiga aquele que economizou dessa forma tão estúpida. Ricardo, um economista inglês do século XIX, discípulo de Adão, disse isto de forma definitiva. Não existe maior erro que acreditar que o capital aumenta ao não ser consumido. Adão, Adão, te peguei em contradição! That's ridiculous! Isso é um despropósito. Você sabe muito bem que eu condenei os reis de Portugal e Espanha que achavam que riqueza era acumular ouro. E isso é verdade, mas não impediu que você cometesse um erro semelhante. O que é que você diz sobre o processo da acumulação? É o capitalista poupar para comprar máquinas. Me desculpe, mas é acumular dinheiro. Você pulou o mito de acumular ouro e empacou no mito de acumular dinheiro. É que você não tem uma teoria científica sobre o processo capitalista. Você ficou fascinado por aquela fábrica de alfinetes. Talvez tenha pensado numa única fábrica produzindo com muita competência para o mundo todo, como se o progresso fosse uma coisa linear que se expandiria de um ponto só para o resto do mundo. E hoje pensa-se igual, não é, João? Como se pode ter computadores no Brasil trazendo-se da fábrica mais moderna que existe lá fora. É a mesma besteirada que o João teve de ouvir na Camargo e Wolfgang. As nações crescem porque abrem suas fronteiras. É uma ideia colonialista, falsa. Não existe um único exemplo na história. Os Estados Unidos não se desenvolveram, abrindo suas fronteiras às mercadorias inglesas. Pelo contrário, fizeram guerra à Inglaterra. A Alemanha também não. O Japão moderno é produto da Revolução Meiji, que fechou o país em meados do século XIX como reação às pressões inglesas e americanas para a abertura do seu mercado. Muito interessante, Carlos. Mas até aqui nós estamos ouvindo você falar mal das minhas teorias,
Que tal falarmos das suas ideias e dos benefícios que elas trouxeram à humanidade, aos trabalhadores, etc, e etc, e etc e tal? Não é, João da Silva? Que tal falarmos da queda do Muro de Berlim? O retorno ao mercado na Rússia, na China. Você sabia, João, que ele ainda é comunista? Seu Carlos, me diga, o senhor também desistiu do comunismo? Deixa as gozações para depois, Adão. Vamos voltar ao nó da questão. Qual é o seu erro? Você diz, o trabalho cria o valor das mercadorias, mas não busca entender a fundo o processo de trabalho. E fica tentando entender como é que de um valor novo criado pode surgir um valor maior. É óbvio que, colocado dessa forma, o problema não tem solução. Só o trabalho cria valor. Se você tenta descobrir a fonte de mais valor na parte da renda dos capitalistas, que chama de poupança, e que é um trabalho já realizado, valor já criado, descobre apenas que este pedaço é trabalho e poupança de outro capitalista, que por sua vez é trabalho e poupança de outro, e assim por diante. Você nos leva de Pôncio a Pilatos. Descobre que trabalho é trabalho. Não sai do lugar. Concorda? Prossiga, eu estou ouvindo. O problema não é simples. Os primeiros socialistas que te criticaram também cometeram erros iguais. Como pode haver acumulação, criação de um valor maior? Sim, o trabalho cria o valor, mas as trocas no mercado se dão entre mercadorias de valores iguais entre si. Parece um quebra-cabeças. Eu levei anos para entender. Fui estudar Aristóteles. Há 2000 anos atrás, ele já tinha uma pista para os mistérios do mercado. Foi ele que descobriu que as mercadorias têm dois valores, um valor de uso e um valor de troca. Viu no meu livro? Vi, mas depois de morto. No meu livro, eu não poderia levar em consideração algo escrito 90 anos depois, não acha? Aliás, você pode trabalhar em cima das minhas ideias. Se você contar o número de páginas no seu Capital em que eu sou citado, e agora você cai de pau em cima de mim. João, ele ficou magoado. Calma, Adão. Aristóteles, que foi o maior pensador da antiguidade, também errou. E daí? Não estão dizendo que você é o homem do século XX? Ah, Max, não sacaneia. Você que quis ser o novo Aristóteles. Você que quis fazer a grande síntese. Veja, João, como ele baba diante de Aristóteles. Ele aprendeu grego para ler Aristóteles. E sabe como ele cita Aristóteles? Veja isto. O que você acha? Isso aí para mim é grego. Deixa eu explicar, João. O Aristóteles está dizendo aí, 5 camas igual a uma casa. 5 camas valem uma casa. Donde se pode concluir que ou os gregos dormiam muito bem ou moravam muito mal. Muito britânico, mas de pouca utilidade para a nossa discussão. Aristóteles ficava intrigado. Se 5 camas são iguais a uma casa, é porque elas têm algo em comum. Só que ele não pôde ver que o que elas têm em comum, o seu valor de troca, o valor social das mercadorias, é o trabalho. Isto porque ele era o filósofo de uma sociedade escravista. Naquela época, os homens não eram livres, no sentido de poderem vender o seu trabalho no mercado por um salário. O trabalhador não era livre, no sentido capitalista. Que história é essa de livre no sentido capitalista? Livre é livre, acabou. Esse é o erro de vocês, liberais. Eles falam em liberdade como se ela fosse igual para todos. E aí, tem que ignorar as contradições práticas da vida real. Vamos voltar à sua máquina mais uma vez. Você disse que a economia funciona assim. O patrão compra a força de trabalho no mercado pelo seu valor. O trabalho cria valor. E do valor criado, uma parte volta ao processo para aumentar a produção.
Mas isso não funciona. Já demonstramos. Qual o erro? É que você supõe que os trabalhadores e capitalistas estão livres de modo igual perante as mercadorias criadas, pensando se vão consumir ou se vão poupar. Parece que tudo ocorre por ações conscientes. Que se o João aqui, ao invés de consumir, resolvesse poupar, poderia chegar a ser um novo Antônio Hermílio de Moraes. Mas não é nada disso, João. Eu continuo ouvindo, mas ainda não ouvi sua explicação para a acumulação de valor. Primeiro, eu mudei a colocação do problema. Não é o trabalho que cria valor, é a força de trabalho. O capitalista não compra o trabalho do operário. Ele compra no mercado a sua força de trabalho. Por enquanto me parecem apenas firulas semânticas. Mudança do nome das coisas. Não é. Veja as consequências. A força de trabalho é uma mercadoria concreta. Como todas as mercadorias, tem dois valores. Um valor de uso e um valor de troca. O valor de troca do trabalho é o seu preço no mercado. Isto é, qual é no mercado o menor valor de uma mercadoria equivalente que desempenhe as mesmas funções. O João da Silva quer muito. Muito bem. O seu Camargo e o seu Wolfgang pegam o Mané da Silva. Ah, o Mané da Silva também faz exigências. Muito bem. Que venha o Pedro, o Tchão, o Raimundo. Concordo. O mercado é o melhor mecanismo para otimizar os recursos. É um desastre para qualquer economia pagar mais por uma mercadoria quando posso obtê-la por menos. E isso vale para o trabalho. Ou melhor, para a força de trabalho, como você quer. Só que você ainda não chegou ao ponto. E daí? Cadê a acumulação? That's the question. Chegaremos lá, Adão. Calma. Primeiro, vamos nos livrar desse seu mercado ideal de capitalistas conscientes e poupadores. Esse esquema não nos leva a nada, não nos permite criar valor. Vamos para o mercado real, onde todas as mercadorias se trocam pelo seu valor. E vamos para a fábrica, onde se cria o valor. Continuo ouvindo. No mercado real, não estão homens iguais. O trabalhador não tem ferramentas, não tem máquinas, não tem terra para produzir mercadorias para o mercado. Quando o capitalismo começa no século XVIII, os trabalhadores já estão amontoados nas cidades. Foram expulsos do campo, sem nada, como João. E os capitalistas já acumularam como bens pessoais seus os meios de produção. Máquinas, ferramentas, matérias-primas. Não se trata, portanto, de homens livres num sentido amplo. O capitalista e os trabalhadores não podem, de forma igual, consumir ou poupar os bens criados, como você sugere na sua tentativa de explicar a acumulação. O capitalista tem que acumular. Tem que transformar os bens, o valor que tem, em mais valor. Tem que transformar as máquinas, as ferramentas, as matérias-primas que tem em mais e melhores máquinas. Se não fizer isso, morre como capitalista. O trabalhador, por sua vez, tem que consumir. Não tem o que poupar porque ganha o mínimo indispensável à sua sobrevivência. Só pode consumir se tiver dinheiro, porque não tem como produzir, não tem meios de produção. Portanto, só pode sobreviver se vender a sua força de trabalho. O capitalista só sobrevive se criar mais valor. O trabalhador só sobrevive se vender sua força de trabalho. É razoável. Mas até aí eu também fui, me parece. Foi. Mas a questão vem depois. Você busca a acumulação na natureza poupadora do capitalista. Ele poupa por ganância, por instinto natural. Você diz. Você não prossegue na análise do sistema social, na análise das relações entre o trabalhador e o capitalista. Prossiga você, então. Pois eu vou prosseguir. E preste atenção, João. E lembre-se do grego Aristóteles. As mercadorias têm dois valores. Um valor de uso e um valor de troca. Repare.
No mercado, força de trabalho é comprada pelo seu valor, o salário. Mas no mercado, as coisas se trocam pelo seu valor. No mercado não se cria valor, portanto. Entremos na fábrica em busca do valor a mais. Aqui a força de trabalho vai ser usada. Como só o trabalho cria valor, é aqui, neste processo, que vai surgir valor. Qual o valor no início do processo? A força de trabalho, cujo valor é o salário, S. Máquinas, matérias-primas, ferramentas, instalações, todos materiais concretos que são usados ou desgastados. Chamemos de capital constante, C. Qual o valor que sai? Um valor maior. Eu chamo de M, mais-valia. Mas de onde vem esse valor a mais? Do capital constante não é. Ele entra e sai igual, não cria valor, portanto. O valor a mais vem da força de trabalho. E como isso acontece? O operário trabalha umas horas, cria o valor correspondente ao seu salário, trabalha mais e cria mais-valia. O capital constante que aparece aí nessa fórmula também já foi trabalho. Decomponha o capital constante como fez no meu exemplo. Exatamente. Decompondo cada máquina, cada ferramenta, cada prédio, cada matéria-prima já existente no início do processo de criação de valor, nas partes correspondentes que lhe deram origem, nós temos, finalmente, todo valor novo criado. É salário e mais-valia. Ou seja, no valor novo criado, eu tenho salário para consumo dos trabalhadores e mais-valia para os capitalistas. Agora sim, existe valor a mais. O capitalista pode não só consumir, é para onde vai uma parte da mais-valia, como também, finalmente, investir, ampliar a sua produção. Eis como o capitalismo multiplica a riqueza, como queríamos demonstrar. Muito bem, seu Carlos. Muito bem, palmas. Esta foi a grande descoberta da minha vida. Muito bem, Marx. Muito bem. João, ele venceu. Mas tem um perhaps. Seja no capitalismo ou seja no socialismo, é necessário a mais-valia. E a mais-valia vem do trabalho. Portanto, o João aqui vai ter que produzir para aumentar a capacidade produtiva da sociedade primeiro. Lógico. A ampliação da capacidade de produção social virá do trabalho. Mesmo assim, o bem-estar dos trabalhadores pode crescer rapidamente com o socialismo. No capitalismo, o fato dos trabalhadores não controlarem o uso da mais-valia faz com que cresça enormemente a produção de bens de luxo para consumo dos capitalistas e dos altos executivos a seu serviço. Sem dúvida. Mas para que o nível de bem-estar dos trabalhadores suba e continue subindo com o socialismo, é necessário que a classe dirigente que substitua os capitalistas use a mais-valia criada de modo a estimular o crescimento. Que as forças do partido, digamos assim, façam mais e melhor do que fazem as forças do mercado hoje cegamente. Não seja você cego, Marx. Olhe no que deu. Nós estamos discutindo ainda a teoria do desenvolvimento capitalista. Não apele. O que decorre das minhas descobertas é que o capitalismo, na sua essência, é um sistema concentrador de riquezas nas mãos de poucos. Muito bem, Marx. Vamos à prática. Prática? A prática é isso. Veja o capitalismo hoje. Compare o primeiro mundo com o terceiro mundo. E dentro do primeiro mundo, compare o Bronx e o Harlem em Nova York com o Wall Street e o Rockefeller Center. A grande indústria tem cada vez mais recursos. A agricultura está sempre atrasada. O grande capital financeiro circula cada vez com maior rapidez, assistido por um sistema de computadores cada vez mais complexo.
e centenas de milhões de Joãos da Silva no mundo capitalista desenvolvido e subdesenvolvido têm sorte quando escapam da fome e ainda têm dinheiro para pegar o ônibus do Jabaquara. Ah, a prática. Você não quer me entender. Vou ver se fico mais claro. Ouça essa frase. Os filósofos até agora não fizeram mais do que interpretar o mundo de formas diferentes. Trata-se, porém, de transformá-lo. De quem ela é? Minha, é claro. É a conclusão das teses sobre Feuerbach. Você há de convir, então, que o valor de suas críticas em cima de minhas teorias tem que ser medidas pelas transformações práticas que suas teorias fizeram ao mundo. João, você já ouviu falar de Stalin? Sim. O quê? Mal. Me diga, Carlos, como você viu a acumulação socialista na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com o nosso amigo Stalin? Há quem diga que a brutalidade da acumulação socialista na Rússia no período da aceleração da coletivização foi pior que o da Inglaterra do meu tempo, quando as criancinhas trabalhavam 16 horas por dia. Não apela. Você sabe que meu trabalho, Capital, é um estudo da sociedade capitalista. Eu só falo no comunismo como uma sociedade posterior às sociedades dirigidas pelas forças cegas do mercado, as sociedades de classe. Eu falo numa perspectiva a longo prazo. A longo prazo, como dizia meu bom amigo Keynes, estaremos todos mortos. E não é só isso. Você foi aprendendo na medida em que você foi escrevendo. Você fez o plano do Capital em 1858. Eram 4 volumes. O primeiro volume saiu em 1867. Depois disso, até 1883, o ano de sua morte, não saiu mais nada. Ou seja, 16 anos depois. Mas onde você quer chegar? Que você tem que reconhecer que é o autor de uma obra inacabada. O que eu quero dizer é que você foi estudando e com o tempo percebendo que as coisas não eram tão simples assim. Diga, Carlos. Agora que a reunificação da Alemanha provou que nem mesmo os alemães são capazes de construir uma economia planificada, você não estaria disposto a rever os meus conceitos sobre o mercado? Hein? Diga, Carlos. Diga, Carlos. Adão! Adão! Este é João da Silva, pedreiro e eleitor. É o mesmo João da Silva que vimos antes na Avenida Paulista? É. Como pedreiro, sua vida é a mesma. A luta continua. Mas, ao mesmo tempo, parece ser diferente. Será que brigaria de novo com a namorada depois que ele próprio achou certo encanto em ideias novas, porque elas têm a ver com a sua vida? Como eleitor, João da Silva já tem dúvidas. E são dúvidas suas. Suas ideias já estão em movimento. Você diz: nossa causa vai mal. A escuridão aumenta. As forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido. Ficou com a aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz. Nossas palavras de ordem estão em desordem. O inimigo distorceu muitas de nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que agora é falso? Tudo? Ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que resta, lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás, por ninguém compreendidos e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua.